Finalmente ele está chegando. God se aproxima cada vez mais de Saitama. Tá curioso pra saber o que aconteceu no capítulo 198 do mangá de One Punch Man, versão 3? Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso ou com certeza eu vou ter que te dar um soco sério. Eu tô falando, hein? Fala meus delinquentes, Sonark Animes aqui falando, ainda com um pouquinho da skin gripado. E a gente tem que comentar o capítulo 198, versão 3 de One Punch Man. É claro que a gente vai comentar um pouquinho após o capítulo, mas antes vamos direto pro conteúdo. O capítulo começa com Saitama de frente para uma bela árvore, toda desconcumbelhada, exatamente igual o cabelo que a gente acorda de manhã cedo, com a sua carequinha à mostra. Eu tô achando que ele vai ter que fazer mais um Red Draw, o capítulo 198, versão 4, só para colocar um brilhinho na cabeça do nosso careca, porque ela não tá com muito destaque. Por fim, esse capítulo começa com a batalha de Flash contra Sonic, ele utilizando o funeral das 10 sombras, se movendo em alta velocidade e criando ilusões enquanto ataca o nosso personagem Flash, que facilmente desvia de todos os cortes sem sofrimento algum. Os dois personagens começam a disputar força e de repente, Flash dá uma bica no Sonic e arremessa ele para longe como se ele fosse uma Shuriken. Dá pra perceber que ele não vai matar ninguém, já que Shurikens são completamente inúteis. Rodando a 775 km por hora, sem ficar enjoado, Sonic utiliza sua força de rotação e começa a rodar enquanto segura no tronco de uma árvore, apanha 4 Shurikens e arremessa em direção a Flash o seu ataque especial. Barragem feroz de shurikens explosivas. As shurikens arremessadas, ela faz o óbvio, explodem e são extremamente inúteis, porque Flash utiliza toda a sua velocidade e desvia de todos os ataques. E mais uma vez está cara a cara com Sonic, que acaba impedindo o ataque dele com a sua katana. E aí meu garoto, o pau finalmente quebra, com Sonic desferindo vários ataques em Flash, mas facilmente ele esquiva de todos os ataques e avança em uma velocidade surpreendendo, atacando ele por diversas vezes. Em resumo, ambos os personagens batem constantemente uma espada na outra. Mais uma vez disputando força, Sonic encara muito bem Flash. De repente, ambos os personagens se separam e ao mesmo tempo eles dão chute lâmina do vento. Um poderosíssimo chute cortante é arremessado, mas nenhum deles sai ferido, até porque Sonic desvia do chute do Flash, criando duas ilusões, atacando ele tanto pela direita quanto pela esquerda. Sonic, aproveitando a abertura, então utiliza seu poder especial, barragem pesada de socos sônicos. Socos poderosíssimos em alta velocidade são arremessados em direção a Flash, que mais uma vez consegue desviar todos os socos com muita facilidade. Sonic olha aquilo e fica um pouquinho assustadinho, até porque se ele defendeu aquele ataque, o negócio vai ficar feio. Flash então diz, belos golpes, mas é uma pena que o seu oponente seja eu. Sonic, com cara de espantado, fica pensativo ao perceber que Flash defendeu cada um dos seus socos sem sequer derrubar uma gotinha de suor. E o pior, sem utilizar os seus poderes no máximo, mostrando para ele que ele é muito mais inferior ao Flash. De repente, Sonic sente uma enorme pressão e escuta Flash dizendo, técnica suprema. Flash se abaixa, carrega o máximo de energia que ele consegue no seu saltinho alto, enquanto Sonic está com cara de espantado dizendo que ainda não, porque ele ainda não conseguiu utilizar a sua técnica suprema. Em um único instante, Flash avança em direção a Sonic sem sequer a gente conseguir enxergar o que ele fez. Diversos chutes são arremessados no rosto do nosso personagem, com ele dizendo, técnica suprema, chutes chamativos. Milhares de chutes são lançados em direção a Sonic ao mesmo tempo e ele só consegue, digamos que, se defender. O corpo de Sonic é arremessado para longe e uma onda de destruição varre a floresta que eles estão próximo. Flash diz, não pensei que teria que usar minha técnica suprema contra você. Você ficou forte, não é mesmo? Do jeito que estamos agora, nós poderíamos. E o capítulo se encerra exatamente nesse mesmo ponto. Para quem leu as outras versões do capítulo, sabe que isto foi uma grande perca de tempo e que o Murata ele tá insistentemente fazendo Red Draws completamente desnecessários. Alguns quadros mostram coisas extremamente importantes pra gente, como aquele quadro do início do mangá que mostra o Saitama de frente com uma árvore, mas isso é só uma simbologia. A gente pode também entender que possivelmente o God está se aproximando do Flash porque aquele turbilhão negro envolve ele. Uma mancha negra aparece atrás do personagem no último quadro desse capítulo do mangá, mas isso é somente para simbologia, não mostra nada concreto, sabe? A gente só tem especulações para fazer com Red Draws, e esse é o problema de One Punch Man agora, a gente só consegue fazer coisas baseadas em Red Draws.
qualquer teoria que eu possa fazer relacionada a One Punch Man pode ser completamente trocada graças ao Murata no futuro se ele decidir colocar alguma coisa nova em alguns capítulos anteriores. E gente, é tão complicado isso porque um dos motivos de haver Red Draws em One Punch Man tanto é para tapar alguns furos, nesse caso criar novos furos, ou simplesmente refazer as animações que o Murata não gostou muito. Mas gente, presta atenção, tem vezes que nesse capítulo mesmo, a gente viu o Flash falar, só que em um quadro que estava o Sonic, e pela falta do balãozinho de fala, o capítulo ficou completamente confuso. Os painéis estão maravilhosos, mas adianta ter um painel bonito, sem contexto nenhum e um capítulo extremamente curto. Você gasta uma semana, pessoas esperando capítulos novos, e quando lança um capítulo extremamente curto, com quadros bonitos como eu sempre falo, mas esquecendo o mais óbvio, que é colocar indicação de fala nos personagens. Eu vou ser muito sincero com cada um de vocês. One Punch Man ele tem hype, é um anime que muita gente gosta de acompanhar porque os personagens são carismáticos, mas eles só são carismáticos em histórias novas. Quando você já viu um enredo completo e recebe um capítulo 198 versão 3 com os mesmos painéis, focado somente na luta, sem diálogos alguns e com muitos painéis repetidos, é desnecessário, você se sente completamente vazio, inútil. Inútil, completamente inútil, porque a única coisa que adicionou pra gente foi aquela capa do Saitama que faltou o brilhinho na careca dele pra gente ficar feliz. E outra coisa, gente, chega de fazer teoria em cima de conteúdo que não existe, até porque a gente sabe a sequência exata até o capítulo 211. Pode mudar alguma coisa com esses Red Draw? Claro, pode, mas é extremamente impossível, extremamente improvável, porque os painéis do capítulo 198,2 mostraram coisas adicionais, os outros ninjas chegando até a batalha do Flash e o Sonic comparando eles com o Saitama, dizendo que eles são nada perto do nosso careca. E é exatamente isso que aconteceria se o Murata utilizasse os outros painéis. Na minha visão, o Murata precisa criar um Patreon. Para você que não sabe o que é o Patreon, ele é simplesmente uma plataforma onde criadores individuais criam mangás, jogos, entre outras mídias, e acabam pedindo uma ajuda de custo. E geralmente pessoas que utilizam o Patreon nunca lançam conteúdo completo, eles sempre lançam novas versões, reeditadas, remasterizadas ou em Red Draw, para poder tirar um pouquinho a mais de dinheiro das pessoas. Então sério gente, deu de One Punch Man, tá repetitivo, está cansativo demais, uma repetição atrás da outra, a história não está se sustentando muito bem, e a gente tem Red Draw porque simplesmente Murata não sabe o que vai fazer. Não sabe. Tudo na obra define ao Saitama vencer os inimigos e a gente sabe que a proposta é essa desde o começo. Só que o problema começou quando o Murata quis colocar coisinhas demais. A gente sempre sabe, o Saitama vai chegar lá e vai dar um soco e matar todos os inimigos. E isso será até o final da obra, com ressalvas onde possivelmente ao enfrentar o God, a gente descubra que o Saitama se tornou ele, ou possivelmente ele seja o único que vai fazer o Saitama lutar sério. E a gente só assiste, a gente só acompanha esse mangá para encontrar essa pessoa que vai fazer o Saitama lutar sério. É o único motivo pro pessoal acompanhar o One Punch Man até hoje. Todo mundo quer saber de alguém que consiga aguentar mais de um soco do Saitama. E se você for contar que a cada capítulo tem 3 versões dele, creio eu que a gente não vai ver isso tão cedo. No mais é isso, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui, deixe nos comentários. Pra você já chega de One Punch Man, ele tá exagerando um pouquinho nos Red Draws, ou você tem esperança que até 2786 ele vai conseguir fazer o capítulo 211 versão 3, e aí só depois disso a gente vai ter o capítulo 212, 212 versão 1 e assim por diante. No mais é isso e Sonar quem diz. Tchau, Murata!